Bom, então vamos lá. Eu nem sei pra onde olhar aqui na câmera e tudo mais. Nem sei se isso vai dar certo. É a primeira vez que eu tô gravando um vlog assim ou qualquer coisa do gênero. Então vamos ver se vai funcionar. Bom, sejam bem-vindos aqui ao primeiro vlog do canal. O vídeo de hoje ele vai ser especial porque eu vou fazer uma review com spoilers dos Eternos, filme novo da Marvel, que tá dividindo opiniões. Cara, esse é o primeiro filme que recebeu o selo podre da crítica especializada. Eu acredito que isso aconteceu porque esse filme é aquela coisa. Ele foi o Kevin Feige e a Marvel contrataram a Chloe Zhao, vencedora do Oscar pelo filme Nomadland, para dirigir esse filme. E eu acredito que isso foi proposital na tentativa de tentar angariar mais um Oscar pelo UCM. Ele já tem 3 Oscars, se eu não me engano, são 2 com Pantera Negra e um com Vingadores Ultimato. Então eu acredito que chamar a Chloe Zhao foi uma tentativa de conseguir mais Oscars, porque aquela coisa, ela demonstrou no Nomadland, ela mandou muito bem, entendeu? Então eu acredito que ela vai fazer um bom trabalho nesse filme agora dos Eternos. E se realmente ela fez um bom trabalho ou não, a gente vai conferir hoje. Vamos ver a minha irmã assistir o filme. E, meu, tô muito ansioso porque eu quero saber porque que os caras criticaram tanto esse filme, né? Será que esse filme é bom? Será que esse filme é ruim? Como que vai ser? A gente vai saber hoje. Então é isso, volto com vocês daqui a pouco. Muito louco. Meu, pior de tudo que aqui não tem nem luz, olha isso aqui. A gente chegou aqui finalmente na sessão. Vai começar o quê? Em 15 minutos? É... Uhum. Ah, é mais ou menos isso. Então é o seguinte, eu vou voltar quando tiver terminado o filme pra falar pra vocês o que eu achei. Então é isso, falou. Bom, galera, estamos de volta aqui. Eu tive que dormir porque ontem foi debater uma maior crise de sono e tal. A gente assistiu ontem, hoje são 9 horas da manhã e eu vou falar um pouco pra vocês do que eu achei do filme e adiantando assim, sendo direto e reto, cara, muito injusto o que a crítica fez. O filme, Eternos é um filme muito bom. Eu adorei, entendeu? Não tenho nada que reclamar. Tudo no filme estava muito bonito. O filme tem cenas de ação assim muito boas, muito bem aplicadas e tudo mais. Num geral, o filme, meu, saldo positivo, assim. Eu, eu não sei o que realmente incomodou tanto, apesar de que tem algumas questões que são importantes de ser abordadas. O filme é bom, o filme é bom, eu achei muito bom, entendeu? Vai dividir a galera? Vai dividir. Porque assim, a gente sabe que a Marvel ela gosta de jogar no seguro, né? Então, os filmes da Marvel eles já têm uma fórmula, né? Aquela fórmula Disney, com humor, com brincadeiras, os personagens são carismáticos. O que a gente tem aqui no filme dos Eternos tem isso, né? Só que dá para perceber nitidamente, como eu falei para vocês no começo do vídeo, ontem, né? Porque a intro do vídeo eu gravei ontem, entendeu? E eu tô gravando a review hoje. Mas como eu comentei para vocês, nitidamente dá para perceber por parte da Marvel e da Disney que eles querem com Eternos angariar mais Oscars, né? Então eles tentaram fazer um filme mais classudo, um filme com uma pegada mais de elite. E existe a diferença de você fazer um filme para elite, para crítica especializada, e a diferença de fazer um filme para o público, né? Entendeu? Então vamos supor, como que funciona um filme da Marvel para o público? O público ele quer um filme para levar os filhos para sair, entendeu? Como se fosse uma fonte de entretenimento, entendeu? Então você não fica muito preocupado com fotografia, com trilha sonora, com atuação. Você quer um filme divertido, com cenas de ação eletrizantes, né? Com uma comédia, com um personagem engraçado, sabe? Tipo, no Esquadrão Suicida tem o Nanaui, no Guardiões da Galáxia tem o Rocket e o Groot, no filme do Homem-Formiga tem o Scott Lang. Então, assim, você quer se divertir, é uma fonte de entretenimento. Cinema é entretenimento. Não é que nem você fazer um filme para a crítica falar, porque a crítica já vai ser um pouco diferente. A crítica, ela procura muito cabelo em ovo, né? Então eles, meu, quando você vai ver as críticas dos caras mesmo que estudam cinema, meu, umas coisas absurdas. Então os caras falam assim, ai, o fio de cabelo da atriz tal tá fora do lugar, o filme é uma bosta, entendeu? Porque eu acho assim, né? Eu tava vendo algumas críticas
dos caras mesmo. E tem algumas coisas que eu acho que eles exageraram um pouco, né? Vamos supor, tem uma crítica lá, uma das que mais me chamou a atenção, falando que o filme é arrastado. O filme, ele tem muitos flashbacks, né? E eu acho assim que se esses flashbacks fossem transformados fossem convertidos em diálogos, eles poderiam se tornar diálogos expositivos e muito chatos de acompanhar. Aí sim a gente teria uma barriguinha desnecessária no filme. Porém, esses flashbacks que acontecem no filme, eles são flashbacks um pouco demorados, flashbacks ali de mais ou menos 5 a 10 minutos. Só que são flashbacks muito bons, né, que ajudam a contextualizar a história. Em especial, tem um flashback do Icarus com a Jaque lá para metade para o final do filme, que para mim é o melhor, porque ele ajuda a explicar bastante de como vai funcionar a trama, né, e do que vai acontecer dali para frente. Se aquilo fosse um diálogo, se o Icarus ele falasse o que aconteceu no flashback, eu acho que não seria tão interessante. Principalmente porque a cena da. Adiantando, né? Porque como é uma review com spoilers eu vou falar, já que ela é morta nesse flashback, a cena dela morrendo é muito da hora, né? Porque a gente consegue ver ali que o Icarus ele meio que criou uma emboscada, né? Tem um lago congelado, ele empurra ela e ela não morre, né? Porque ela é eterna, ela não vai cair de uma altura pequena e morrer. Só que o impacto no gelo fez um eco e chamou os deviantes para perto dela, né? Então, o, ela acabou sendo emboscada pelos deviantes, ela acabou sendo morta e o poder dela foi sugado. Então é aquela coisa. Os flashbacks eles deixaram o filme um pouco mais demorado, mas não deixou o filme ruim, né? Entendeu? Como eu falei para vocês, na minha opinião, os flashbacks ajudaram a contextualizar a história. Um outro detalhe também em relação aos flashbacks é que os flashbacks eles são muito interessantes, porque como os Eternos é um grupo que está há 7 mil anos na Terra, eles vai mostrando vários lugares, vai mostrando a Babilônia, vai mostrando vários países. Então, assim, como eu gosto muito de filme que fala de história da humanidade, eu achei muito interessante, eu achei da hora, né, mostrar que em cada momento da história da humanidade eles iam se adaptando de acordo com a religião, com a cultura daqueles povos, né? E para mim, nossa, foi muito da hora. Só que aquela coisa, a crítica, qualquer coisinha que sai um pouco de fora do foco do que eles gostam, do que eles acham que é cinema elite, meu, fudeu, eles vão descer o cacete. Se você for ver agora no Rotten Tomatoes, o filme tá com 51% de aprovação pela crítica. E minha opinião, assim, eu acho que eles estão exagerando muito, né? Porque beleza, a crítica, ela exagera. Porém, a gente tem que ser realista. Você, fã da Marvel, que gosta do filme padrão, esse filme não é um filme padrão. Não é mesmo, né? Porque ele é um filme com uma estrutura diferente. Tanto o começo quanto o final do filme, eles não seguem nem um pouco a estrutura comum dos filmes do gênero, né? Do filme de super-herói, de filme da Marvel, de qualquer filme da cultura nerd que você viu nesses últimos anos, né? Tanto que o filme ele começa com uma pegada meio Star Wars. Ele começa com um texto lá, parecendo uma página da Bíblia. E ele vai contando um pouco como eu posso dizer, a história dos Eternos com muitas aspas, porque no começo do filme é apresentada a história ali de que existe um planeta chamado Olímpia, e de lá que vem os Eternos. Só que lá por um certo momento do filme a gente descobre que Olímpia não existe, né? Mas a cena é muito bonita, né? Aparece um texto explicando um pouco da origem dos Eternos. E ali naquele texto também eu achei muito interessante que eles mostram que daqui para frente a Marvel vai trabalhar com escalas cada vez maiores nos seus filmes, né? Tanto que o começo do texto fala assim: muito antes das 6 individualidades serem criadas, os Eternos já existiam. O que são as 6 individualidades? As joias do infinito. Então, se os Eternos existiam antes das joias do infinito, significa que muito antes das joias do infinito existiam poderes muito maiores e que fogem da nossa compreensão, entendeu? A Marvel, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, a gente percebe que daqui para frente eles vão ser muito ambiciosos, né? Então, se você
achou Guerra Infinita Ultimato incrível, você pode ter certeza. Não puxando o saco da Marvel, eu tô falando baseado no que eu li nos quadrinhos, né? Principalmente algumas questões envolvendo aquela... Uma saga que eu gostei muito foi a saga da Necroespada. Se ela for adaptada para o cinema, vai ser um negócio caótico. E olha que já está sendo o terreno preparado, né? Porque agora o filme do Thor, Amor e Trovão, o Christian Bale vai interpretar o Gore, que é o açougueiro de deuses, né? Então, olha o nível da escala dos filmes da Marvel, entendeu? Olha o nível das aventuras que os caras estão preparando para os filmes. E ali naquele início do filme dos Eternos, você percebe que as Joias do Infinito, por mais fortes que elas sejam, elas são muito pequenas comparado com o que está por vir, né? Continuando com a cena inicial, ali num certo momento do filme, do começo, a gente vê ali a batalha dos Eternos contra um deviante, né? Ele acaba comendo um cara lá do... Isso o quê? 5.000 anos antes de Cristo. Ele devora um humano, e aí o filho daquele humano tá para ser atacado, só que aí o Ícaris aparece e salva o garoto. Nisso, o menino tá com uma adaga mó velha, mó destruída. Nisso, a Cersei, ela pega a adaga e modifica a natureza, né? A adaga, se não me engano, ela é uma adaga de madeira e ela transforma numa adaga de ouro, mostrando já que ela tem habilidades de manipulação de matéria e tudo mais. Ela consegue transformar água em pedra, pedra em água. Então ela tem poderes de manipulação de matéria. E ali já no começo do filme a gente vê esse confronto, né, dos Eternos contra os Deviantes. À primeira vista, vocês vão pensar assim, puta, legal, beleza, tipo, se os Eternos não estavam na Guerra Infinita, eles estavam resolvendo questões mais importantes são muito mais grandiosas. Ok, ok. Só que tem um problema nessa história. Quem lê quadrinhos sabe que o Thanos, ele é meio deviante, né? Tanto que se você for ver toda a família do Thanos e o Thanos ele é um bicho mó feio, mó deformado e tudo mais. Então fica aquela dúvida. Se os Eternos eles não estavam na Guerra Infinita, não estavam na Guerra Infinita, porque não poderiam enfrentar deviantes, por que eles não enfrentaram o Thanos, sendo que o Thanos é deviante, querendo ou não? Entendeu? Então eu estava com certo receio do filme não conseguir explicar essa questão, porque quando você cria regras para um universo, você tem que seguir à risca tudo que você criou daquelas regras, né? Só que aí é interessante, porque o filme ele subverte, entendeu? Ele muda totalmente a visão que a gente tem sobre os Eternos, porque tanto na cena inicial, como eu falei para vocês, aquela cena da Cersei, quanto algumas coisas que foram apresentadas nos trailers, a gente tinha uma visão de que os Eternos eram uma versão cósmica dos Vingadores, que eles estavam aqui numa missão super importante. Qual que foi a visão que os trailers e que tudo que, sabe, tipo sinopse, o que os Eternos eram? Eram heróis que ajudavam a humanidade a evoluir, a tipo um dia, vamos supor, um dia alcançar o nível de um Eterno. Só que não é nada disso. O filme ele mostra que a verdadeira missão dos Eternos era despertar celestiais. E como que funciona esse processo? Um celestial conhecido como Arishin, ele cria os Eternos. E aí vem aquele ponto que eu falei para vocês. Olímpia, que é apresentada no começo do filme, ela não existe. Aquilo ali é como se fosse uma fachada para a verdadeira história dos Eternos. Arishin é um celestial que cria os Eternos num lugar chamado Forja dos Mundos. E os Eternos eles são como se fossem tipo androides, né? Aí o que o Arishin ele faz? Ele cria os Eternos, ele manda para os planetas, onde tem uma espécie de uma semente, e aí os Eternos têm a missão de fazer a população daquele planeta crescer a um ponto de que toda a energia da humanidade daquele planeta ofereça um poder suficiente para despertar o Celestial. Só que aquela questão, a partir do momento que você desperta o Celestial, é como se fosse um ovo. Se o ovo choca, ele meio que quebra. E é mais ou menos o que acontece com os planetas e o que viria a acontecer com a Terra. Se até o Celestial chocasse, né, a Terra explodiria, sucumbiria e todo mundo morreria, né?
Então é mais ou menos esse o ponto. Por isso que eles não estavam na Guerra Infinita, porque em tese, tipo, para eles não importa a humanidade, entendeu? Eles têm que fazer a humanidade evoluir, mas não porque eles querem que um dia a humanidade se torne autossuficiente. Não, eles querem que a humanidade cresça para que aumente a população e um dia eles ofereçam a força o suficiente para, no caso, né, o celestial que está dentro da Terra, o Tiamut, um dia ele chegue no poder e ele acaba explodindo e só que é aquela coisa, é causa e consequência. Se o Tiamut despertasse, a Terra sucumbiria e todo mundo dentro da Terra iria morrer, entendeu? Quem sabe dessa história? A Jaque, que é a personagem da Salma Hayek, e o Icaris, né, que é o Superman da Marvel. Os outros não sabem, os outros eles tipo trabalham ali no modus operandi. Então a Jaque fala, a galera obedece, né? Tanto que tem aquela questão, a Jaque, ela é mostrada como se fosse uma eterna primordial. Então ela é meio que consegue se comunicar com o Arishem, ela que consegue guiar os Eternos para as missões, o que tem que resolver, onde que estão os deviantes. Então ela que comanda a porra toda, entendeu? Ela que fala o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E é mais ou menos esse o ponto. Eles não são heróis, eles são criaturas que estão indo atrás de uma missão. E isso eu achei muito interessante porque a partir desse ponto você começa a ver dentro do próprio grupo algumas divergências. Então, exemplo, a Jaque, ela era tipo uma líder, ela seguia a missão, né? Só que ela teve um apego muito grande à Terra. Já o Icaris, ele era um cara extremamente fiel à causa, entendeu? Então ele tinha aquela coisa, tem que seguir essa missão do começo até o fim. Já o Kingo, que é aquele personagem indiano lá de Bollywood e tudo mais, ele tinha um negócio lá que era uma crença absurda ao Arishem, só que ele não concordava, né? Ele tinha, né, toda aquela questão, tanto que no final do filme ele ele tem uma cena lá que ele tem que confrontar o Icarus. Dá para perceber que ele quer salvar o mundo, mas ele tem aquela impotência de tipo assim, não, o Icarus é o mais forte dos Eternos, então, meu, ninguém tem chance. Tanto que tem um momento lá que ele não participa da luta final. E isso eu achei um negócio assim, ao mesmo tempo que meio tosco, assim, porque você pensa, porra, mano, um Eterno desistiu de lutar por uma causa. Mas é interessante você ver isso, porque em nenhum momento o filme ele tenta forçar assim, uma situação de tipo, ah não, os Eternos têm que se juntar para salvar o mundo. Não, se você vê a quantidade de divergência de opinião, tem Eterno que é contra, que resolve virar vilão, tem Eterna que acaba seguindo o coração, né? Então assim, você vê várias situações diferentes. Entendeu? E até um detalhe que eu acho importante falar para vocês aqui. Todos os Eternos foram muito bem trabalhados. Eu vou falar para vocês aqui cada um dos Eternos, para que vocês entendam o nível de importância deles na história. Para começar, acho que o mais importante aqui que a gente precisa falar é o Icaris. O Icaris, ele é o vilão dessa vilão, né? Porque assim, nesse filme não tem um vilão específico, né? Tanto o Icaris, os Deviantes, o Tiamut, até mesmo o Arishem, acho que o único vilão assim que a gente pode falar que é vilão é o Arishem, né? Porque ele na história meio que ele comanda todo mundo, ele cria os Deviantes e ele cria os Eternos. E é aquela coisa, tipo, ele cria um monte de gente, só que assim, tá todo mundo se matando e ele lá de boa, né? Comandando tudo, falando que o mundo tem que ser de. Eles têm aquela regra, né? Os celestiais, se eles nascem, o mundo evolui, porque é aquela coisa, tem uma animação no filme que mostra que assim, cada celestial ele é responsável por criar uma coisa. Então tem um celestial que cria a gravidade, tem um celestial que cria os planetas. Se você impede o nascimento de um celestial, é como se você impedisse um celestial de criar o universo, né? Só que é aquela coisa, tipo, é foda, né? Tipo, você matar pessoas para criar uma criatura que vai criar outro mundo, sabe? Tipo, é meio cruel, né? Então é mais ou menos esse o ponto. E o Icaris, ele é o cara que segue, tipo, a missão do começo até o fim. Ele não é exatamente um vilão, né? Tanto que teve uma época, acho que o Miguel Loquia fez um vídeo falando sobre os spoilers,
E lá falava, o Ícaris é o vilão, ele é o que vai trair os Eternos. Ele não trai os Eternos, né? É mais ou menos assim, vamos supor, tem uma cena do filme que a Jaque e o Ícaris eles estão falando sobre essa missão, que a Jaque ela até fala pro Ícaris que tem uma maneira de impedir o despertar, né? Ela não chega a concluir a fala porque o Ícaris ele acaba mandando ela para aquela geleira e ela acaba morrendo. Mas é aquele ponto. Vamos supor que você foi criado para seguir uma missão. Aí um belo dia alguém chega para você e fala assim: "Ah, quer saber? Não precisa mais seguir essa missão. Viva a sua vida do jeito que você quiser." Se você está acostumado há 7.000 anos a fazer alguma coisa, como que você vai seguir sua vida em frente com outra missão, sendo que você está tão acostumado a fazer aquilo? Então é mais ou menos esse o problema do Icarus. Ele segue a missão dele não porque ele é um cara cruel ou impiedoso, mas é porque ele está tão acostumado a fazer aquilo que para ele entende a criação dele. Ele sabe que ele foi criado para despertar celestiais. Então é aquela coisa, tipo, é modus operandi, piloto automático. Ele está acostumado a fazer aquilo, ele não tem tanto remorso e ele está seguindo a missão dele, entendeu? Tanto que no filme ele é mostrado sempre como um cara imponente, né? A galera, por mais que a Jaque é a Eterna Primordial e depois ela acaba dando essa tarefa para Cersei, o Icarus ele acaba ainda sendo visto como o Eterno mais forte, né? Tipo, ele tem uma capacidade de combate muito foda. Tem uma parte lá que, lá pro final do filme, ele pega uma pancada, tipo, todo mundo contra ele, ele dando porrada em todo mundo, entendeu? Jogando raio no Druig, batendo na Makari, meu, botando pra quebrar pra cima de todo mundo, entendeu? Então, tipo, o cara arrebenta, né? E acontece uma coisa que eu achei muito interessante. No final do filme, quando acaba acontecendo a redenção dele, né? Ele percebe que tipo, ele ficou mó mal, né? Porque ele não que é aquela coisa, né? Como eu falei para vocês, é uma divisão. Ele queria seguir com a missão dele, mas ele não queria ir contra os amigos dele, os Eternos. E aí no final do filme ele acaba tendo uma redenção e ele acaba se jogando contra o Sol, sendo uma referência clara a, para quem não sabe, Ícaris, vem de Ícaro, né? Aquela história do cara que voou muito perto do Sol e acabou se queimando. Ele se joga para cima do Sol e ele morre. Entendeu? Então eu achei assim um negócio muito da hora. Eu gostei bastante do Icarus, né? Porque ele não é um vilão, ele é um cara seguindo os propósitos dele. Tem também a Cersei. A Cersei, ela para mim foi uma personagem muito interessante porque é legal como que eles conseguiram trabalhar o alcance dos poderes dela, né? No começo do filme é mostrado que ela só pode manipular criaturas não cientes. Então ela consegue manipular objetos. Tanto que tem uma cena no começo do filme que ela tá lá dando uma aula de história e acontece um terremoto. Uma das dos artefatos vai cair em cima de uma criança, ela toca e vira pó. Então a gente já tem mais ou menos uma noção como que funcionam os poderes dela. Ela manipula a matéria, certo? Nisso, tem uma cena lá que o Kit Harington, né, o cara que faz o Cavaleiro Negro, ele brinca com ela e fala assim: "Ah, você pode me transformar numa girafa?" E ela explica que ela manipula a matéria, mas ela não pode manipular criaturas vivas. Então, exemplo, ela não pode manipular humanos, não pode manipular eternos, deviantes, ela não pode mexer com criaturas que têm consciência, que têm vida. Até então, tudo bem, né? Só que aí acontece um detalhe importante. Quando a Jaque morre, ela tem uma espécie de uma orbe dentro aqui que tem aqui dentro do pescoço dela. Essa orbe se junta a Cersei e ela meio que consegue fundir os poderes dela com os da Jaque, porque ela fala assim: "Ah, eu acho que eu consegui absorver a essência da Jaque." Mais para frente, num certo momento do filme, ela tá numa batalha contra um deviante, ela tá dentro da água e ela consegue transformar o deviante numa árvore, entendeu? Então, assim, dá para perceber que quando ela absorve aquela orbe da Jaque, é como se ela conseguisse fundir os poderes dela com os poderes da Jaque. É mais ou menos assim, a Jaque, ela tem poderes de cura, entendeu? E para você curar, você tem que mexer com uma criatura viva, né? Então é aquela coisa, você liga tecidos, você consegue fechar a ferida. Então você está mexendo com uma criatura viva.
entendeu? Para curar. É mais ou menos assim que funciona. E a Cersei, ela tem manipulação de matéria, mas manipulação de matéria de objetos apenas. É como se o poder da Jaque de mexer com as pessoas, né, de curar as pessoas, e o poder da Cersei de manipular a matéria se juntassem e ela pudesse aprimorar o poder dela para poder mexer com criaturas vivas, né? E é mais ou menos o que acontece. Ela tá numa luta contra um deviante e ela consegue transformar o deviante numa árvore, né? Mostrando que ela conseguiu aprimorar os poderes dela. E aí, mais pro final do filme, ela acaba se tornando a heroína final, porque eles pensam assim, porra, se a Cersei conseguiu transformar o Deviante numa árvore, se a gente conseguir de alguma maneira, porque tem uma solução lá, o Fastos tem uma ideia de pegar o poder dos Eternos, fundir em uma pessoa e aprimorar, né? E aí acaba acontecendo que a Cersei funciona da seguinte maneira, eles pensaram assim, a Cersei conseguiu transformar o Deviante numa árvore. E se ela conseguir fazer isso com o Tiamut, né? Porque é aquela coisa, eles não vão conseguir impedir o despertar, mas eles podem de alguma maneira matar o Tiamut ou parar ele. Eles resolvem usar a Cersei para transformar o Tiamut em pedra, e é o que acaba acontecendo, né? Eles não conseguem impedir o despertar do Tiamut, mas eles conseguem parar ele vira pedra e fica lá, entendeu? Tipo, tanto que é uma cena muito engraçada, porque, tipo, tá no meio do oceano, você vê nitidamente a cabeça dele e a mão dele, e fica lá no meio do oceano. E os telejornais falando assim, uma criatura, um objeto acabou aparecendo no meio do oceano e um bagulho gigantesco. E o bagulho ficou lá, de boa, né? Então é mais ou menos esse o ponto. A Cersei, eu acho que assim, ela é uma das personagens que mais tem destaque nesse filme e claramente, entendeu? Porque mano, pega uma mulher foda, entendeu? Que tem umas habilidades da hora. É mais ou menos esse o ponto. A gente tem também uma outra personagem que eu achei bem interessante, é a personagem da Angelina Jolie, que é a Athena. A Athena, ela também tem um dilema bem interessante no filme, porque funciona da seguinte maneira: os Eternos, eles são como se fossem androides. No começo do filme, ela acaba passando por um processo que ela tipo fica com uma doença, né? A Jaque, ela explica para Athena que quando você passa muito tempo tendo muitas memórias, você tem que ser resetado, né? Você tem que ter as suas memórias apagadas. E é engraçado porque naquela cena você tem uma noção assim de que ela vai usar alguma magia, alguma coisa especial para apagar a memória dela, né? Mas não, o que mostra lá, tem uma cena do Arishem falando da Forja dos Mundos, e quando ele fala assim, quando a gente reseta suas memórias, elas são colocadas aqui, entendeu? É como se fosse, sabe a penseira do Harry Potter? Tipo, você pega uma memória, para a pessoa não ficar muito sobrecarregada, ele coloca na penseira. Lá na Forja dos Mundos tem um lugar onde eles colocam as memórias dos Eternos. E é mais ou menos isso que acontece. É que assim, não é que são muitas memórias, mas é aquele processo. Toda vez que eles vão para um planeta e despertam um celestial, eles meio que resetam a memória do Eterno para que o Eterno não tenha a memória dos planetas antigos. Porque é aquela coisa, tipo, é mais ou menos o que acontece com a Athena. A Athena, ela meio que consegue. Não se sabe se é algum bug do sistema ou se é algum erro que aconteceu. A Athena, ela consegue se lembrar do que aconteceu nos planetas interiores. Então ela pensa assim, ela começa a ter uns surtos. Ela fala assim, todos que estão na Terra vão morrer, porque ela consegue ter as memórias do que aconteceu nos outros planetas. Ela consegue ter a memória de que o Celestial vai despertar e que o planeta vai sucumbir. Então ela começa a ter esses surtos, né? Por que ela ataca os outros Eternos? Porque ela começa a ter uma atitude parecida com a dos Deviantes, entendeu? Os Deviantes nesse filme, eles tentam confrontar os Eternos e eles matam os humanos porque eles tentam ir contra esse conceito. Porque eles sabem, né? Porque o Arishem, ele explica, os Deviantes são predadores. Mas eles não chegam a ser predadores, eles são criaturas que lembram animais, né? Eles têm atitude selvagem. Só que tem uma cena do filme que quando o Deviante suga o Gilgamesh, ele começa a falar e ele explica, é o seguinte, tanto que ele tem até uma conversa com a Atena, ele fala assim, é,
é o seguinte, se a população desse planeta aumentar, vai dar merda, entendeu? E é mais ou menos o que acontece, tipo, a população aumenta, o Celestial desperta e todo mundo morre. Então a Athena, ela meio que começa a ter uma atitude de uma deviante, né? Ela meio que vira uma deviante. Ela pensa assim, não, eu tenho que pedir os Eternos porque olha o que, que vai acontecer. E é mais ou menos esse o ponto. A Athena, ela tem esse descontrole lá e tal, tanto que quem ajuda ela a se controlar é o Gilgamesh. Só que assim, ela não chega a ser uma pessoa que está descontrolada, como eu falei para você. O que você faria se você soubesse da verdade, né? Sabe? Então, em tese, ela não tá errada de surtar ou ir contra os Eternos, né? É mais ou menos o que acontece com o Icarus. O Icarus, ele confrontou a galera lá no final do filme porque ele acreditava na missão dele. Ele achava que o único propósito de vida dele era despertar os celestiais. Por isso que ele deu aquela surtada. E é mais ou menos o que acontece com a Athena, só que ao contrário. Ela surta porque ela sabe da verdade e ela quer impedir. Entendeu? Outro personagem aqui que a gente pode falar é o Gilgamesh. Infelizmente ele aparece muito pouco, porque assim, ele tem uma participação bem forte no filme, porque a gente consegue ter uma noção do quanto o cara é forte, né? Ele tem normalmente como virtude a força. Só que ele acaba morrendo na metade do filme, porque ele acaba sendo pego lá pelos deviantes, ele acaba entrando numa emboscada. Athena até poderia salvar ele, só que como ela estava com medo de surtar de novo, ela acabou deixando o Gilgamesh sozinho e ele acaba morrendo. Né? Ele acaba tendo a energia dele sugada pelo Deviante. Outro personagem aqui, a Jaque, ela tem uma presença muito importante e aí é que está um detalhe legal. Os flashbacks, ela aparece em quase todos os flashbacks do filme, só que ela morre no começo do filme. Eu acho que se não tivesse os flashbacks, a gente não conseguiria entender muito bem a história da Jaque, né? Porque a Jaque, ela é uma personagem muito importante. Só que como ela morre no começo do filme, a gente só vai entendendo a história dela com os flashbacks, né? De que ela é eterna primordial, de que ela que passava as missões. Tanto que tem uma parte do filme que quando ela confirma pro grupo que os deviantes foram mortos, ela fala assim, ó, é o seguinte, se vocês quiserem viver a vida de vocês, podem ficar à vontade, entendeu? Eu não vou impedir ninguém. E aí cada um vai pro seu canto. Então a Salma Hayek, ela conseguiu passar para Jaque essa pegada de liderança. Assim, a mina, ela tem essa força, né? A personagem. Então dá para perceber nitidamente uma pegada de líder mesmo, né? Aí tem os outros personagens que assim eles aparecem, mas não chega a ser algo tão influente na trama. Apesar de que tem alguns aqui que eu achei bem interessante, que nem o caso da menininha, né, a Sprite. Ela para mim acho que foi uma das surpresas do filme, porque assim, nos quadrinhos ela não é uma personagem tão influente, assim, ela é mais, sabe aquele personagem criança que tá ali mais para trazer alívio cômico, uma pegada assim. E no filme ela tem um dilema muito interessante, né? Porque assim, é aquela coisa, ela é um androide, ela é um eterno que foi já criado daquele jeito, na forma de uma criança. E quando ela começa a conviver com os humanos, ela fica com aquele dilema, né? Ah, mas por que que o Arishem me criou para ser uma criança, sendo que eu quero envelhecer, eu quero me tornar um dia uma mulher, eu não quero viver o resto da minha vida sendo uma menina. E isso é muito interessante, porque cria um dilema também com o Icarus, porque ela é apaixonada pelo Icarus, só que o Icarus é apaixonado pela Cersei, porque a Cersei é uma mulher e ela é uma menina. E ela quer se tornar uma mulher. Tanto que tem uma parte do começo do filme que ela tem a habilidade de criar hologramas. E ela faz um holograma em cima dela, que ela é tipo uma mulher de 20 e poucos anos. Só que quando o cara pega na mão dela, a mão dela é um holograma. Então tem aquela questão, né? A Sprite, ela fica com essa raiva do tipo assim, porra, eu não quero mais ser uma criança, eu quero crescer, né? Tem até um momento lá que ela tá conversando com o Kingo, aquele cara indiano, e ele fala assim, a Tinkerbell tinha uma coisa pelo Peter Pan, só que a Tinkerbell era uma fada, entendeu? E é mais ou menos isso, a Sprite não pode se apaixonar pelo Icarus porque ela foi criada para ser uma criança, né? Então tem esse dilema.
E é muito interessante, porque no final tem umas partes do filme que assim ela começa a seguir o Icarus de paixão. Ela meio que, assim, dá para perceber que ela não concorda com o que está acontecendo, mas por ser muito apaixonada pelo Icarus, ela acaba até mesmo confrontando os Eternos. Tem uma parte do final do filme que ela dá uma facada na Cersei e que assim, a Cersei ela vai impedir o Tiamut de despertar. E ela dá uma facada e impede a Cersei, entendeu? Então, tipo assim, você vê que ela tipo, ele tá lutando, é que nem o Icarus, ela tá lutando pelo propósito dela, né? Já que eu não posso envelhecer, crescer, sabe? Então é o seguinte, eu vou explodir esse planeta, quem sabe no próximo planeta o Arishem me crie para ser uma mulher, entendeu? Então tem esse dilema, assim, eu achei interessante. Só que acaba no final do filme que, olha que bagulho louco, né? A Sprite esfaqueou a Cersei, né? Ficou com inveja dela, ficou com raiva dela, e mesmo assim a Cersei ajudou a Sprite a virar humana, né? Então a gente tem aqui mais uma baixa. O Gilgamesh morreu, o Icarus se jogou no sol, a Jaque também morreu e a Sprite virou humana. Então o filme termina com 6 Eternos, né? Termina com a Cersei, a Athena, o Druig, a Makari, o Fastos e o Kingo, né? Vamos falar um pouco aqui agora dos outros, né? Do Fastos agora. O Fastos, para mim, eu achei ele um dos personagens mais interessantes, porque diferente dos outros que tem uma coisa que envolve mais combate, o Fastos é o cabeça da equipe, né? E eu achei esse personagem muito interessante porque o Fastos ele mexe com tecnologia. E tem uma cena lá do filme que fala do Hiroshima, é uma cena que assim eu achei barato, porque ele é como se fosse aquele confronto, né? Ele queria ajudar a humanidade com a tecnologia, só que os humanos usaram a tecnologia para matar uns aos outros. Então ele fica com aquele peso na consciência, né? Do tipo, caramba, mano, eu criei equipamentos para ajudar os humanos e olha o que que eles fazem uns com os outros, né? E aquela coisa, tanto que quando os Eternos vão atrás dele, eles ficam com aquela coisa assim, putz, há alguns anos o Fastos desistiu da humanidade. E quando eles vão atrás dele, é uma cena até bonita, ele já tá casado com o namorado dele, se relacionando com um cara, e eles têm até um filho. E é uma cena bonita, assim, porque, tipo, teve uma época atrás que a Marvel tava falando assim, em breve a gente vai ter o primeiro herói homossexual da Marvel. Muita gente estava apostando que seria o Wicano e o Hulking, dos Jovens Vingadores. Mas, na verdade, o primeiro herói homossexual assumido da Marvel é o Fastos, né? E tem até uma cena de beijo, mano. É um negócio legal, assim, porque, tipo, não só uma representatividade da cultura LGBT, mas tem uma parte do filme lá, porque eu e a minha irmã, a gente assistiu legendado. E tem uma cena que ele fala algo do tipo assim, eu achava melhor você ir nessa missão, Habib. Que, se eu não me engano, o namorado dele é árabe. Então, ali no próprio filme dos Eternos, a gente tem de tudo. A gente tem heróis indianos, a gente tem heróis latinos, personagens árabes, como o caso do namorado do Fastos. Então, a representatividade aqui está muito grande, a representatividade étnica e até mesmo LGBT, porque a gente tem, né, no caso do Fastos, né, um relacionamento gay. E o personagem é muito da hora, porque assim, ele tem essa ligação com a tecnologia, ele traz a solução do final do filme, porque o que que acontece? Ele tem a brilhante ideia de criar um bracelete chamado Unimente, que é um bracelete que serve para os poderes dos Eternos, eles conseguirem de alguma maneira criar um método para juntar todos os poderes dos Eternos em um só, e ampliar os poderes desse Eterno, né? Inicialmente a missão é juntar e pegar e colocar toda a energia no Druig, que é um cara lá que ele tem a habilidade de controlar a mente, porque o intuito deles é colocar o Tiamut para dormir, né? Colocar ele para voltar a ficar adormecido. Só que aí a missão muda, a missão vai acabar indo para Cersei e tudo mais. Só que assim, o personagem é muito interessante, eu gostei bastante do Fastos. Tem também o Druig, e que esse personagem aqui, ele é muito da hora, porque nos quadrinhos ele que se rebela contra os Eternos, né? Ele que meio que vira o vilão. E quando eles escalaram o ator Barry Keoghan
Pra quem não sabe, ele já fez um filme que eu gosto bastante, que é um filme chamado Sacrifício do Servo Sagrado. Quando eles escalam esse ator, eu falei assim, esse cara vai ser o vilão. Porque o Barry Keoghan, ele tem uma pegada meio de vilão, assim, uma pegada meio de garota estranha, assim. E a habilidade do Druig, ela envolve essa estranheza, porque o Druig, ele tem a habilidade de controlar a mente. Tem uma cena lá da... Eu não vou me lembrar agora o nome do lugar, é Tenochtitlan, né? Eu não sei onde esse lugar fica, depois eu vou fazer uma pesquisa. Mas, meu, a cena é muito boa. A galera tá numa guerra e ele fala assim, mano, por que que a gente não pode controlar as guerras, entendeu? Tipo, a gente tá aqui para ajudar a humanidade. E ele faz a guerra parar. Ele fala assim, já que vocês não querem fazer nada, vou me afastar. E a cena é muito da hora, porque quando ele vai andando, tipo, indo embora, todo mundo vai indo atrás dele, mostrando que o cara é muito forte. E tem algumas cenas do filme que, assim, é engraçado, porque tem um momento que parece que ele vai se tornar meio que um vilão, um rebelde, porque ele sempre questiona, ele fala assim, ó, eu não gosto de tal coisa, eu não tô gostando da nossa missão, eu acho errado a gente ter não chega a ser falta de empatia, mas essa coisa assim de tipo, pô, por que que a gente vai deixar os humanos se matarem, entendeu? A gente não pode ajudar eles. Então o Druig, ele bate muito de frente com a Jaque e com o Icaris, né? Porque a Jaque e o Icaris, eles estão seguindo a missão. Já os outros Eternos, eles se questionam. E o Druig, se eu puder falar assim, o Druig é o que mais se rebela contra eles, né? Porque ele fala, ó, eu tenho a capacidade para conseguir mexer com a mente humana, mas eu não posso fazer nada, né? Então, para que eu existo, né? Então, assim, o filme ele é muito louco porque ele tem esses personagens assim controversos assim que se confrontam mesmo. E a outra personagem, o outro Eterno que a gente pode falar aqui é a Makari. A Makari de todos, eu acho que ela aparece muito pouco, assim, eu acho que ela poderia aparecer um pouco mais. Apesar de que a habilidade dela é muito interessante, né, de super velocidade e tal, tanto que ela também ajuda muito no final do filme, porque quando eles falam assim, a gente precisa descobrir onde que tá onde que o Tiamat vai despertar. E, mano, a mina é muito rápida, ela consegue correr pelo planeta inteiro. Tem até uma cena assim, meu, nesse momento que ela tá correndo pelo planeta Terra, aparece o Cristo Redentor. Eu achei o olho e eu falei assim, não, não acredito, cara, que foda. Mas foi interessante. Infelizmente, essa personagem não aparece tanto. Ela vai aparecer mais pra metade pro final do filme. Porque é aquela coisa, a atriz que interpreta a Makari, ela é surda-muda. Então, assim, ela quase não tem diálogos. Ela tem bastante cena de combate, umas cenas até que bonitas. Ela tem um lance com o Druig, né? Ela meio que né, eles são namorados e tudo mais. Mas, assim, a personagem é muito interessante. Eu espero que em outros filmes eles consigam trabalhar melhor essa personagem. Seria da hora. E tem também o Kingo. O Kingo, pra mim, tipo, meu, ele foi um personagem muito engraçado, porque ele é como se fosse o alívio cômico dos Eternos, né? Ele e o mordomo dele. E ele também é um personagem assim que eu achei legal, né? Ele tem a habilidade, ele é como se fosse um ADC, né? Ele tem a habilidade de atirar e soltar poderes e tudo mais. Só que assim, aquela coisa, no momento lá do confronto final do filme, ele não participa. Ele fala assim, já que o mundo vai acabar, ele pega o mordomo dele e vai embora. Ele só volta a aparecer quando o Tiamat já foi transformado em pedra, né? Quando a Cersei, ela tem que levar a Sprite na escola, né? Porque como a Sprite se tornou humana, ela tem que levar a Sprite na escola e o Kingo tá junto. Então, tipo, esse é o último momento que a gente vê o Kingo, né? Então, assim, foi muito engraçado, porque é a primeira vez que a gente vê um personagem tão forte, tão grande, porque, porra, é um eterno. E ele não participou da luta final. Ele simplesmente chegou lá e falou assim, ó, quer saber? Eu não vou participar dessa luta não, entendeu? O mundo vai acabar mesmo, entendeu? Tanto que ele até fala assim, né? Eu espero ver vocês no próximo planeta. E foi muito doido, assim, tipo, eu achei bem diferente, né? Foi a primeira vez que eu vi um negócio. Eu não me lembro de ter visto em outro filme um herói desistir assim da causa. Mas é aquela coisa, tipo, eu achei bem criativo, né? Cada Eterno tendo sua opinião. Porque é aquela coisa, se fosse um filme padrãozinho,
eles colocariam os 10 super-heróis para lutar por uma causa, mas não, em nenhum momento eles tentam forçar de que os Eternos eles têm que ser um grupo unido, né? Cada um foi pro seu canto, cada um teve sua opinião, cada um lutou por uma causa, até mesmo os Deviantes, né? Os Deviantes que a gente tinha visto como se fosse tipo uma espécie de um vilão, até mesmo eles tinham uma causa pela qual lutar, porque o Arishem criou os Deviantes primeiro. Qual que era o intuito dos Deviantes? Ele criou os Deviantes porque na Terra tinha os predadores. Se os predadores matam os humanos, diminui a população. Então os Deviantes eles foram criados para confrontar os predadores da Terra, para salvar a humanidade e a humanidade poder evoluir. Só que, tipo, o Arishem, ele apresenta lá um argumento de que teve uma falha na programação, né? E que, tipo, eles viraram predadores. Mas depois que o Deviant conversa com a Athena, a gente consegue entender de que eles não eram uma falha na programação. Eles tinham o discernimento do que ia acontecer e eles estavam tentando matar os humanos para o Celestial não despertar. Então, assim, beleza, eles são vilões porque eles matam humanos, mas eles estavam lutando por alguma coisa, né? Então, em tese, eles também não eram vilões. Se a gente puder falar quem é o vilão verdadeiro do filme, é o Arishem. Porque ele estava simplesmente falando assim, ó, é o seguinte, os humanos têm que morrer pra gente seguir com a nossa missão. Então é isso, né? Tanto que no final, mano, o final do filme é muito foda. Porque, tipo, a gente pensa assim, beleza, o Tiamut não foi despertado, tá tudo bem na Terra. Só que assim, cara, a cena final do Arishem aparecendo e levando a Cersei e o... Porque, se eu não me engano, foi assim. A Makari, o Druig e a Athena foram no Domo, que é aquela nave dos Eternos. Eles foram para um outro planeta. E o Fastos, o Kingo e a Cersei ficaram na Terra, certo? No, Quando tá tudo parecendo que tá tranquilo, lá a Cersei tá conversando com o personagem lá do Cavaleiro Negro, meu, do nada o céu escurece, o Arishem pega os três e desaparece, entendeu? Achei aquilo ali, eu olhei e falei, caralho, porque você pensa assim, porra, o filme acabou, beleza, entendeu? Final feliz. Só que não, tipo, o final é muito doido. Aí é importante deixar bem claro para vocês que no filme tem duas cenas pós-créditos, né? A primeira cena pós-créditos, sim, já foi confirmado, foi falado em uma pancada de lugar. A Makari, a Makari, o Druig e a Athena estão na nave. Eles estão estranhando porque eles estão tentando eu acho que eles estão tentando contatar os outros Eternos e eles não estão conseguindo. Eles falam assim, tanto que a Makari, acho que ela chega a fazer um diálogo falando assim, é como se eles tivessem sumido no nada. E aí, quando eles estão conversando, eles escutam um barulho. E aí aparece uma espécie de um vórtice lá de teletransporte e aparece o Pip o Troll, né, que é um personagem recorrente dos quadrinhos, e ele faz a apresentação do grande, né, do grande personagem que todo mundo queria ver, sim. Aparece o Star Fox, que é o Eros, o irmão do Thanos. E ele, sim, galera, confirmando, ele é interpretado pelo Harry Styles, né, que é Ex One Direction e tudo mais. E é engraçado porque o que que acontece? Beleza, eu não me lembro do Harry Styles ter feito alguma outra atuação no cinema, né? Só que esse personagem, muita gente deve estar pensando assim, pô, será que é uma participação especial? Será que era uma participação divertida? E, assim, deixando bem claro, o Star Fox é um personagem muito importante nos quadrinhos, muito importante mesmo, né? Porque o que, que acontece? O Eros, ele tem uma saga que eu tô curioso para saber se eles vão adaptar pro UCM, e seria muito interessante eles adaptarem, de um personagem, de um vilão chamado Magus. Quem que é o Magus? O Magus é uma versão alternativa de uma outra realidade do Adam Warlock, né? Então, fica aquela dúvida, será que eles vão adaptar essa saga? Porque é aquela coisa, se eles adaptarem a saga do Magus, a gente vai ter Adam Warlock, a gente vai ter o Star Fox e vai ter também o retorno do Thanos. Porque o que acontece? O Magus, ele é muito poderoso. Ele é tão poderoso
que os Vingadores acabam apelando por chamar o Thanos de uma outra realidade para ajudar eles a enfrentar o Magus. Então é aquela coisa, se tem Star Fox, né, na cena pós-créditos dos Eternos, se tem Adam Warlock nos Guardiões da Galáxia Volume 3, eu não duvido nada de que futuramente eles podem sim trabalhar a vinda do Magus pro CM. Entendeu? O Magus seria uma baita ameaça, seria uma baita ameaça mesmo. E a segunda cena pós-créditos, essa sim também eu achei bem interessante, porque é diferente dos outros filmes da Marvel, que tem normalmente uma cena importante e uma cena mais cômica, mais engraçada, a gente vê aqui no filme dos Eternos duas cenas pós-créditos muito importantes. E a segunda cena pós-crédito, o Cavaleiro Negro está lá na sala da família dele e ele resolve abrir lá a caixa da espada de ébano. E eu achei muito legal o efeito da espada, porque tipo, ele mal chega perto da espada, a espada começa a soltar umas vozes, começa a falar umas coisas assim, eu olhei e falei assim, caralho, mano, isso aqui vai ser bem interessante. Só que ele não chega a pegar na espada, né? Ele fica com aquela coisa do tipo assim, meu Deus, será que vai dar merda se eu usar essa espada de novo? Porque é aquela coisa, dá pra perceber que ele tem uma noção do que aquela espada faz, né? Porque é uma espada da família dele, do legado dele. Tanto que tem um momento do filme lá no começo que a Cersei dá um anel para ele. E o anel é do brasão da família dele. Ele pensou assim, putz, mano, mas onde você achou isso? Né? E aquela coisa, então ele faz parte de uma linhagem de uma família que usa a espada de ébano há séculos, né? E ele vai ser o novo usuário e vai se transformar no Cavaleiro Negro. Só que uma coisa que eu achei interessante que não chegaram a falar na internet, não teve vazamento, é que quando ele vai pegar na espada finalmente, alguém fala com ele. Posso estar errado, mas me pareceu a voz do Doutor Estranho, né? E faz sentido, porque o que acontece? O Cavaleiro Negro ele tem uma ligação muito forte com o Reino Quântico. E o Reino Quântico é algo que a gente vê normalmente com a galera do Homem-Formiga ou com o Doutor Estranho, né? Então fica aquela dúvida, será que era o Doutor Estranho? E se for o Doutor Estranho, o que o Doutor Estranho estava fazendo lá na sala com o Cavaleiro Negro, né? Então tem toda aquela questão, né? Tipo, a gente vai ter aqui várias junções. Então a gente tem o Multiverso da Loucura, a gente tem aqui uma grande expansão do universo cósmico da Marvel. Então é mais ou menos esse o ponto. Minha opinião, gente, assim, batendo mesmo o martelo, Eternos é um filme muito bom. É um filme que, assim, eu acho muita falta de respeito o que a crítica está fazendo. O filme ele não é tão ruim. Assim, de maneira técnica, o filme não é ruim. Só que ele é um filme que eu não sei se vai agradar todo mundo que vai assistir filme de super-herói, porque ele não é um filme padrãozinho, entendeu? É um filme mais, assim, mais contemplativo, é um filme mais charmoso. Ele não é um filme que tenta tanto focar. Tem cena de ação? Tem. Tem comédia? Tem. Mas eu percebo que a Chloe Zhao, a diretora do filme, ela tentou fazer um filme mais classudo, um filme mais de elite, assim, um filme com uma estrutura de filme de elite mesmo, né? Então eu acredito que assim vai ser um filme que vai agradar muita gente, mas ao mesmo tempo vai deixar muita gente assim com aquela pulga atrás da orelha do tipo, porra, que filme entediante, que filme chato. Mas meu, eu falo para vocês, recomendo bastante. Valeu o meu ingresso. Foi meio carinho, foi meio salgado que eu fui assistir lá no Shopping Pátio Paulista, lá da Paulista, custou R$ 47, foi caro pra caralho. Mas eu falo para vocês, foi muito recompensador. Eu gostei bastante do filme, recomendo. Minha nota, se eu puder dar uma nota, minha opinião, eu dou nota 9,5 pro filme. Entendeu? É um filme quase perfeito, só que ele tem algumas coisas assim que assim, é defeito normal do filme, entendeu? Nada assim, tipo, meu Deus, que coisa horrível. Mas assim, é um filme muito. Eu tô muito feliz, assim. E eu confesso pra vocês que eu tô muito chateado com a campanha que tem sido feita em cima do filme, sabe? Tipo, o filme não é tão bom, o filme ele é meio arrastado. Eu particularmente eu não achei, eu achei que o filme assim, para vocês terem uma noção, olha isso. A minha irmã, que não é tão fã de filme de super-herói, ela falou: "Nossa, eu achei esse filme super rápido, super fluido".
E realmente eu achei o filme muito fluido, ele é bem rico de informação, ele fala muita coisa, é, os diálogos são bem explicados. Eu quase não notei diálogo expositivo. Tem, mas não tanto quanto em outros filmes da Marvel e em outros filmes de cinema, assim, no geral. Entendeu? Eu acho que assim, é aquela coisa, como é quadrinhos, você tem que pegar algumas informações dos quadrinhos e transformar em diálogo expositivo para o grande público entender algo que às vezes só a galera que lê quadrinhos consegue entender. O que é normal, entendeu? Mas então é isso, galera. Meu, já falei pra caralho. Se eu tiver que falar mais alguma outra informação, porque eu acho que eu não falei tudo por incrível que pareça, entendeu? Do filme, mas é aquela questão. Eu espero que vocês tenham gostado da minha review, entendeu? Eu procurei falar o máximo possível, eu gostei bastante. E, gente, por favor, vão assistir no cinema, porque é bom mesmo, entendeu? Vai valer o seu ingresso. E não se deixem levar pelas críticas da galera especializada, porque eu acho que teve gente que exagerou, entendeu? Dá uma chance pro filme, beleza? Muito obrigado aí para todo mundo que assistiu, entendeu? E até o próximo vídeo. Valeu!